A paz do Senhor, meus irmãos. Estou eu aqui, servo do Senhor, o irmão Radamés Oliveira, para mais uma reflexão bíblica. Pense nisso. Estamos hoje aqui com a Bíblia já aberta para trazer uma pequena reflexão para as nossas vidas que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escriturado por Marcos, no capítulo de número 4 e o verso de número 35 em diante. O texto em pauta de Jesus apazigua a tempestade. Esta palavra para nós que estamos passando por essa tempestade. Glórias a Deus. Nós vamos entender algumas verdades. Por trás dos milagres existem grandes verdades. Pense nisso, né? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus que você serve. É o Deus que mesmo na tempestade não te abandona. É o mesmo que mesmo na tribulação, ele roga ao Pai. E o Pai envia um Consolador para a tua vida, para te consolar, para te ajudar, para caminhar lado a lado contigo. Meus amados irmãos, o Evangelho escriturado por Marcos é conhecido como o Evangelho da Ação. E no Evangelho da Ação, nós encontramos Jesus agindo. A ação vem de agir. E toda ação tem uma reação. Depois de um dia produtivo, depois de um dia de trabalho cansativo, Jesus estava pregando na beira do lago, do mar de Tiberíades ou do mar da Galileia, dependendo da posição geográfica onde ele estivesse, ele estava pregando para uma grande multidão. Eusébio de Cesareia, ele vai dizer que Jesus, em um dos seus livros, foi movido, Jesus ouviu o clamor de alguém que estava lá do outro lado. É entanto que o texto inicia: e sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem ou para o outro lado. Jesus se moveu naquele momento, Jesus deixou a multidão lá, porque a multidão passou o dia ouvindo. Então, alguém deve ter absorvido alguma coisa. Mas tinha alguém lá do outro lado que precisava também ouvir, ser alcançado pela palavra. Tem alguém que necessita